Capítulo 2. Dominar seu objetivo definido. Bem-vindos de volta, senhoras e senhores. Nesta noite, discutirei a importância desse princípio da definição de objetivo e como você poderá aplicá-lo para alcançar o sucesso. Senhoras e senhores, talvez se interessem em saber por que sou tão positivo em relação às minhas declarações sobre esse princípio e todos os outros que discutirei nas próximas transmissões. Quero que saibam que todos e cada um desses princípios que estudarão foram verificados e checados pelas leis da natureza. Quando se pode ter a confirmação da solidez de um princípio pela própria natureza, certamente não vai errar. Quero dar uma ideia da extensão e do escopo em que a natureza usa essa lição de que tratamos nesta noite. A definição de objetivo. Nossa maior demonstração da aplicação universal do princípio da definição de objetivo pode ser encontrada na observação de como a natureza o aplica. Antes de tudo, ele é visto na ordem do universo e na inter-relação de todas as leis naturais. Não é maravilhoso saber que essa pequena bola de lama em que vivemos, que gira em torno do Sol por 365 dias, mantém a distância adequada de todos os outros planetas e do Sol? Não é maravilhoso saber que tudo isso é organizado? Quando o Sol se põe à noite, dormimos sabendo que ele vai nascer novamente no leste na manhã seguinte. Até onde pude entender e ouvir, o Sol nunca deixou de nascer de novo depois de se pôr à noite. Sei de muitos momentos nublados em que não se podia vê-lo no Missouri, mas ele estava lá da mesma forma. A ordem das coisas prova além de qualquer dúvida que esse é o primeiro princípio ou causa de tudo, e que a natureza é muito definida na execução desse plano. Ninguém sabe há quantos bilhões ou trilhões ou quatrilhões de anos esse velho planeta tem flutuado de acordo com um plano definido. Mas sabemos que há algo definido nisso, e a natureza não permite que nenhuma força interfira nessa definição. Sim. E vemos a definição da natureza na fixação de todas as estrelas e planetas, e na relação imutável entre eles. Essa relação é tão definida, senhoras e senhores, que os astrônomos podem imaginar e prever com centenas de anos de antecedência a relação aproximada de quaisquer duas estrelas ou planetas em determinado momento. Isso não seria possível se não houvesse um plano definido de operação sendo executado pela natureza. E você vê na operação da lei da gravidade, sem interrupção em nenhum lugar, por nenhum motivo. Você já ouviu falar que a lei da gravidade foi suspensa? Ou que alguém a violou sem consequências negativas? Está lá, é definida, nunca varia de forma alguma. Você pode se ajustar a ela, e ela se torna muito útil. Mas se você não se ajusta, ela pode se tornar muito destrutiva. Você a vê no equilíbrio geral da vida nessa terra, de forma que nenhuma espécie possa dominar. Sabia que a raça humana não duraria 12 meses se a natureza não tivesse um plano definido para equilibrar os insetos e os pássaros e a grande variedade de coisas menos importantes que os seres humanos? Às vezes, ela envia uma praga de gafanhotos que causam muitos danos, mas em pouco tempo um bando de pássaros, gaivotas ou qualquer outra coisa parece se refestela de gafanhotos para manter esse equilíbrio. Algum tempo atrás, algumas pessoas trouxeram para cá umas aves, acho que da Inglaterra, com a intenção de destruir alguns insetos de que esses pássaros, os estorninhos, gostam de se alimentar. Mas a natureza não gostou do desequilíbrio em seus assuntos, e por isso ela multiplicou estorninhos muito rapidamente. E aí eles se tornaram um incômodo. Eu poderia colocar um adjetivo na frente da palavra incômodo, se quisesse. Quando você começa a interferir no equilíbrio geral das coisas da natureza, cria problemas, porque ela tem um plano definido para manter tudo em equilíbrio, de acordo com as suas intenções gerais. Isso deveria ser uma dica para os seres humanos. E você vê isso no processo de evolução, por meio do qual o funcionamento de todas as coisas existentes, animadas ou inanimadas, resulta de alguma coisa da mesma natureza que as precedeu. Não é interessante? Você já ouviu falar de um fazendeiro que plantou trigo e se surpreendeu ao saber que ia colher milho, em vez de trigo? Não. Nunca aconteceu. A natureza tem uma maneira definida de garantir que tudo que se reproduza algo muito parecido com os seus ancestrais. Isso se aplica aos seres humanos,
Como a todo o resto, a natureza não se afasta de sua definição ao cumprir essas leis. E isso é visto na impossibilidade de criar ou destruir matéria ou energia, ou de modificar a quantidade de uma ou outra. Não é surpreendente saber que não se pode destruir energia ou matéria. Você também não pode diminuir ou aumentar a quantidade de uma ou de outra. Você pode transformá-las de um estado para outro, mas não pode interferir na quantidade. Quando você consome certa quantidade de energia, a natureza não tem um jeito de repor e equilibrar seu estoque. Ela não permite que você esgote toda a eletricidade. Por exemplo, alguém me disse há algum tempo: bem, um dia desses, toda essa eletricidade será consumida. E depois, o que vai acontecer? Isso seria uma catástrofe. Não, senhoras e senhores, não se preocupem. Não vai acontecer. A natureza tem tudo equilibrado no universo, e seus planos são definidos. Suas leis são fixas. Ela não muda de ideia e não decide que um dia vai fazer o sol nascer e, no dia seguinte, não vai. Ela não descuida e permite que a nossa Terra se choque com outro planeta. Quase todo ano, vemos nos jornais alguma comoção em torno de um grupo de pessoas desorientadas e infelizes que prevêem o fim do mundo. Geralmente, se desfazem de todos os bens materiais, se deixam enganar por outras pessoas, sobem nas casas e nas árvores e se preparam para ascender para, bem, o lugar para onde pensam ir, porque pensam que o mundo está acabando. Já vi isso acontecer umas 6 vezes ao longo da minha vida, acho. E esse mundo velho segue firme, como se fosse a primeira vez que eu olhasse para ele. Desconfio que continuará do mesmo jeito por muito tempo. Se você quiser ter uma boa ideia da importância da definição, observe a natureza em tudo o que ela faz, e terá algumas ideias muito boas. Você também deve observar o sistema profundamente genial da mente humana, que foi tão definitivamente ajeitado em seu projeto que todo indivíduo pode se lançar nas circunstâncias da vida que escolher. Ele pode delimitar o espaço que ocupará como indivíduo e determinar em muitos aspectos seu destino na Terra, sendo esse o único assunto sobre o qual qualquer indivíduo tem controle total. Não é maravilhoso saber que a natureza definitivamente deu a todo ser humano o direito de determinar o próprio destino na Terra? Usar a mente e se engajar no tipo de atividades que quer desenvolver. Imediatamente você dirá: bem, isso não se aplica à Rússia hoje e não se aplicou à Alemanha por um tempo. E, como as coisas estão acontecendo agora, se continuarmos assim, não vai se aplicar a nós aqui nos Estados Unidos. Não vamos ter tanta liberdade para fazer o que quisermos, trabalhar quando quisermos, escolher a ocupação que quisermos. Mas, senhoras e senhores, permitam que eu retroceda uns 5 ou 6 mil anos e chame a sua atenção para o fato de que toda e qualquer pessoa que já se dedicou a mudar os planos da natureza sofreu as consequências. Aqueles homens no Kremlin e em outras partes do mundo que agora estão tentando tirar da humanidade essa grande prerrogativa de controle da mente individual vão sofrer as consequências. Aí tem o elemento tempo. Às vezes, pensamos que o tempo é limitado demais. Agora, parece que é. Mas, se não me engano, a natureza tem muito tempo disponível. Ela pode esperar muito para punir Joseph Stalin e os outros, mas os punirá. Isso é definido. Ela nunca permitirá que ele tire a liberdade das pessoas, porque esta é a única coisa que o Criador deu a todo mundo: definição e impossibilidade de contornar ou suspender, mesmo que por um segundo, qualquer uma das leis da natureza. Com certeza, isso é fixação de objetivo. Você nunca ouviu falar de alguém que tenha contornado as leis da natureza ou tentado contorná-las sem sofrer as consequências? Às vezes imediatamente. Você pode tentar desafiar a lei da gravidade. Com certeza. Pode subir em um prédio alto e pular, se for tolo o suficiente. A menos que tenha alguém esperando lá embaixo com uma rede ou algum jeito de segurá-lo, você vai sofrer as consequências, mas nem vai saber disso. Claro, você pode tentar desafiar as leis da natureza. Pode desafiar todas elas, mas vai ter que pagar por isso. A natureza tem penalidades definidas para a violação de todas as suas leis e recompensas definidas pelo cumprimento delas. Não há como escapar disso. Não faz diferença qual é a sua religião,
Nenhuma diferença. Temos que concluir que a natureza tem planos definidos para lidar com os seres humanos aqui na Terra agora, e que ela tem recompensas generosas para aqueles que descobrem quais são seus planos e se adaptam a eles, bem como grandes penalidades para aqueles que não se adaptam. Uma das responsabilidades e um dos privilégios dessa filosofia de sucesso que descobri é orientar as pessoas de maneira prática e compreensível sobre as coisas da natureza, as leis da natureza e os modos e meios de adaptar as ações do indivíduo a essas leis. Agora, senhoras e senhores, quero apresentar alguns fatores importantes relativos à aplicação da definição de objetivo. O primeiro é que o ponto de partida de todas as realizações individuais é a adoção de um objetivo definido, acompanhado de um plano definido para a sua realização, seguido de uma ação apropriada. Há 3 palavras-chave aqui para lembrar. Se você não conseguir guardar tudo o que eu disse, deve haver um objetivo, deve haver um plano e deve haver uma ação. Objetivo, plano, ação. Não basta dizer bem, um dia desses, vou entrar no ramo da madeira. Um dia desses nunca chega. Mas se você disser, a partir da semana que vem, vou encomendar o material necessário e entrar no ramo de corte e venda de madeira em Paris, Missouri, e se tiver o capital disponível e começar a agir, isso é definido. O segundo fator é que todas as conquistas individuais são resultado de um motivo ou de uma combinação de motivos. Tudo o que você faz desde o momento em que toma consciência de si mesmo até morrer é resultado de um motivo. Ninguém nunca faz nada sem um motivo. E existem apenas 9 motivos básicos. É importante lembrar sempre que esses 9 motivos básicos são o ABC do sucesso. Você nunca deve, em nenhuma circunstância, pedir ou esperar que alguém faça alguma coisa sem plantar na mente dessa pessoa um motivo ou uma combinação de motivos que justifique o seu pedido. Eu jamais pediria a alguém para fazer alguma coisa sem antes sentir que plantei na mente dessa pessoa um motivo, e também justifiquei o pedido. Se você fizer isso, nunca vai dar errado. Aqui estão os 9 motivos básicos cuja combinação é usada por todas as pessoas que realizam qualquer coisa. O primeiro é a emoção do amor. Você se surpreenderia com quantas relações humanas são estabelecidas, quantas fortunas são construídas e perdidas, e quantas coisas acontecem neste mundo como resultado desse motivo do amor. É o maior de todos os motivos e é maior de todas as emoções, e é também o mais perigoso, especialmente para aqueles que soltam as 2 pontas da corda e dizem: vou mergulhar de cabeça. Conheço pessoas que fazem exatamente isso. O segundo desses 9 motivos básicos é a emoção do sexo, a grande força criativa empregada pela natureza para perpetuar as espécies de todos os seres vivos. Terceiro, o desejo de riqueza material. Essa é uma característica inata. É um dos motivos importantes que inspiram os homens a se dedicarem a grandes empreendimentos. Nunca ouvi falar de alguém que recusou uma oportunidade de ganhar dinheiro de maneira legítima. E, às vezes, infelizmente, de outra maneira. O quarto desses 9 motivos básicos é desejo de autopreservação. Esse é um motivo inato. Você faz coisas que às vezes parecem quase sobre-humanas em consequência da realização desse motivo da autopreservação. Muitas vezes, desde que comecei a dirigir um automóvel, há 40 e tantos anos, realizei proezas ao volante que não poderia ter feito deliberadamente se tivesse muito tempo. Quero dizer, foram casos de emergências próximos em que algo dentro de mim assumiu o volante e tirou o carro da estrada. Depois voltou a ela. Aconteceu algo assim na segunda vez que vim a Paris. Meu carro rodou na estrada. Rodou e parou de frente para Paris. Acho que o carro queria que eu voltasse aqui e terminasse o trabalho. Lá estava eu, a caminho daqui novamente. O desejo de autopreservação é um motivo enfático. O quinto motivo básico é o desejo de liberdade de corpo e mente. O Criador não só deu a você o direito à liberdade, o direito inato de controlar a própria mente e, por meio desse controle, obter liberdade para si mesmo, mas também plantou em sua mente o desejo por essa liberdade. Se tem algo que aqui na América nós valorizamos hoje acima de todas as coisas, isso é o privilégio de ser quem somos, de dizer as coisas que queremos dizer,
de fazer as coisas que queremos fazer. Obviamente, nem sempre podemos dizer as coisas que gostaríamos de dizer, mas podemos chegar bem perto disso. Liberdade. Temos muita liberdade nos Estados Unidos, mais do que em qualquer outra nação do mundo. Esse é um dos motivos para fazermos algumas das coisas que fazemos agora a fim de proteger essa liberdade. O sexto motivo é o desejo de expressão e reconhecimento. Expressão e reconhecimento pessoal. Ainda não conheci ninguém que não quisesse fazer uma ou outra destas duas coisas. Primeiro, ser capaz de fazer um discurso sobre o que qualquer coisa E segundo, escrever um livro sobre o que sobre qualquer coisa. O desejo de expressão pessoal é um desejo inerente e um dos grandes motivos que levam homens e mulheres a se envolverem em empreendimentos de longo alcance. Talvez tenha sido o motivo do desejo de expressão pessoal que me levou a passar 20 anos de quase fome enquanto organizava esta filosofia e a preparava para o público. Acho que nenhum outro motivo poderia ter me mantido nesse trabalho que nem era lucrativo. O sétimo motivo principal é o desejo de perpetuar a vida após a morte. Esse também é um motivo inerente. Agora chego aos dois últimos motivos, e ambos são negativos. O número 8 é o desejo de vingança. Você ficaria surpreso com a quantidade de energia gasta diariamente por pessoas que tentam se vingar de alguém por alguma queixa, real ou imaginária. O desejo de vingança é uma coisa muito destrutiva. Pode causar dificuldades ou injustiças para os outros, mas certamente prejudica quem se dedica a ele. Existem muitas pessoas neste mundo que não aprovo, algumas das quais não gosto particularmente. Mas, se eu tivesse uma grande oportunidade de me dedicar a qualquer forma de vingança, eu a recusaria. Não por não existirem pessoas que mereçam, talvez, mas porque não correria o risco de me prejudicar. Se você está vivendo da maneira correta, tem uma vida bem equilibrada, chega ao ponto em que não deseja se vingar de ninguém por nada. O nono e último motivo é o avô de todos, senhoras e senhores, a emoção do medo. Você não será livre enquanto tiver medo de alguma coisa ou alguém. Tem que se libertar em sua própria mente. Se existe algo de que ter medo, descubra a razão desse medo e livre-se dele. Se pode fazer alguma coisa a respeito disso, faça. Se não, esqueça. Ou, pelo menos, ocupe sua cabeça com outras coisas. Ocupe-a tanto que não vai pensar no medo nem alimentá-lo. O próximo fator nesse negócio de definição de objetivo é esta grande e importante verdade: qualquer ideia, plano ou propósito dominante que você mantenha em sua mente por meio de repetição do pensamento é absorvido pela seção subconsciente da mente e posto em prática por meio de qualquer meio natural e lógico que possa estar disponível. Você vai notar que, pelo tom de voz, enfatizei certas palavras nessa afirmação. Por meio de qualquer meio natural e lógico que possa estar disponível. Eu não falei nada sobre meios sobrenaturais. Não sei nada sobre trabalhar com meios sobrenaturais. Só sei trabalhar com as leis naturais. Quero que cada um de vocês sinta que tem um papel a desempenhar. Tem uma pessoa, pessoas ou grupo de pessoas com quem você tem contato a quem pode começar a ensinar esta filosofia. Você pode não ser o melhor professor do mundo, mas faça disto seu objetivo definido. Começar a divulgar a filosofia e transmiti-la a outras pessoas que podem precisar dela. Você descobrirá que, quando se dedicar a ensinar aos outros, quando começar a falar sobre isso com as pessoas, vai começar a entender melhor a filosofia. Também é uma lei da natureza: o que você faz para outra pessoa, faz para si mesmo. Senhoras e senhores, vocês nunca terão todos os benefícios desta filosofia até que olhem em volta, encontrem alguém que precise dela e comecem a ensiná-la a essa pessoa. Que essa pessoa nos conheça, que sintonize essa atmosfera e decida-se se tal dia eu veio até aqui para atrair muita gente e mobilizar todas elas, como um homem disse achar que eu fazia. Bem, caso haja alguma dúvida, admito que vim até aqui com a intenção de mobilizar muita gente, despertar o interesse de muitas pessoas, se preferirem, em fazer alguma coisa para ajudar não só a elas mesmas, mas também essa comunidade em que elas vivem. Obrigado por me ouvirem nesta noite.
Amigos, não deixem de sintonizar na próxima vez, quando explicarei a importância de um pensamento preciso para alcançar seus objetivos de sucesso.